Olá, boa noite, que delícia, mais um papo muito gostoso com a psicóloga que a gente ama. Eu já vi que vocês amam. Muitos não conheciam da última vez e conheceram, então apaixonados. Outros conhecem e seguem muito ela. É a Camila Cury, uma psicóloga que tem toda uma pegada família, muito boa para explicar todos os assuntos, muito resolvida, fala super bem e a gente se tornou super fã dela. Então, vamos falar hoje sobre relacionamentos, principalmente as crises dentro de uma crise. Vocês me mandaram várias perguntas, eu tô aqui com a listinha, vou perguntar tudo para ela, tentar tocar em todos os assuntos. Oi, Ká! Oi, já entrei! Desculpa, deu um pequeno atraso aqui, tá fazendo um teste, Imagina! mas não E, deu certo. e agora o Instagram mudou, né? Eu apertei, eu já entrei, você nem É me muito aceitou. rápido. Tudo bom, Ká? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Nossa, como o povo gostou daquela nossa conversa. Jura? Demais! Foi muito bom. Eu sou suspeita, que foi uma das que eu mais gostei, né? Ah, Se obrigada. deixar, a gente fica horas conversando, Fica. quer fazer toda semana, né? Não, é porque são assuntos pertinentes à vida de todos nós, né? Quando a gente fala de emoção, não tem quem não sinta. Então é uma delícia esse tema. Eu amo isso, faço isso há 10 anos, fora a minha formação, e eu acredito que é um espaço que você tem, que eu tenho, de ajudar as pessoas a lidar com esses sentimentos que são tão comuns a todos nós, né? Principalmente Com nós certeza. mulheres, que a gente sente um pouquinho mais, viu? Eu falo que a parte hormonal também não coopera, Não, né? olha, eu vou te dizer. Eu tenho aqui o Augusto e a Alice, você também tem, né, um casal. E a Alice é quase um drama mexicano aqui em casa. Tudo sente mais. Então, assim, a gente tem um lado que é maravilhoso, mas tem um outro que precisa cuidar para não É exceder a dose. verdade. É verdade. E cá, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Então, você sugeriu, inclusive, o crise dentro da crise, né? Meu Deus, já estamos passando esse perrengue mundial e aí tem mais coisa que vai aparecendo. E a gente entende, né, que está todo mundo um pouco mais delicado, um pouco mais conturbado, emocionalmente instável. Então, você acha que é importante também a gente citar que tem essa mudança toda para a gente ter um pouquinho mais de paciência? Olha, Carol, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Ah, imagina. É um prazer estar aqui com você no seu canal. Eu quero que Prazer é você meu. que está aqui nos assistindo, nós vamos falar de algo utilidade pública, nós vamos falar eu não sei se você sabe, mas no Brasil aumentou em 177% o número de casais procurando advogados para divórcio Meu durante a Deus. pandemia. Então, assim, se você está no relacionamento ou deseja estar no relacionamento e se importa com as pessoas que estão no relacionamento e querem que eles aprendam a ter ferramenta de gestão da emoção para viver de forma saudável e não Sim, perfeita, esse é um ponto muito importante. sim. Não chama as pessoas, clica na setinha e chama todo mundo para vir aqui com a É gente. verdade. Mas, Carol, realmente é um momento de muito estresse. Uhum, E todas as vezes que há um aumento do estresse, há uma diminuição da tolerância. O ser certo. humano, quando está sob pressão, o sistema 2, que é mais racional, é mais analítico, ele fica comprometido. E a Tá, gente acaba agindo pelo bateu, levou, agindo de forma muito mais instintiva. O certo. estresse desperta em nós um instinto muito maior e prejudica a racionalidade. Por isso que, às vezes, quando nós estamos estressados, nós falamos as palavras que nós não gostaríamos de dizer. Sim. Nós temos reações que depois nós nos arrependemos. Nós, muitas vezes, agimos de forma que nos surpreende negativamente. Poxa, mas por que eu agi assim? Eu agi de forma desproporcional, porque estamos sob estresse. Então, essa quarentena é um momento muito estressante. Uma incerteza econômica, um excesso de exposição, uma privação daquilo que dava prazer, da rotina, pais que têm filhos, o estresse é ainda maior. Então, nós Sim. precisamos entender que, diante desse contexto, os nossos níveis de tolerância, eles ficam prejudicados. Por isso que nós precisamos ainda mais de gestão emocional. Eu Uhum, brinco que é persistência
resiliência e paciência. Se nós não tivermos esse trio, dificilmente nós conseguiremos passar por esse momento de maneira mais saudável possível. Vão ter as dificuldades como tem antes da pandemia e terão pós-pandemia. Mas falando de crise, durante a crise, nós precisamos de um tempo a mais de atenção, porque as palavras que nós dissemos e que nós dizemos não podem ser apagadas. Existe um fenômeno chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Tudo que nós falamos e vivenciamos é registrado por eles. Então, se você às vezes falou algo que você não desejava, num tom de voz que você não desejava com seu parceiro, isso fica registrado. Pode até pedir desculpa, né? Pode até tentar esquecer, mas fica ali guardado, né? E aí, sabe o que acontece? Na próxima briga, volta. A briga de 5 anos atrás, você falou, vai fazer 5 anos. Mas você falou isso, você fez isso. Então, assim, por quê? Porque o registro ele é involuntário. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que persistência, paciência e resiliência precisa estar no cardápio de uma relação a dois saudável e feliz. Perfeito, Ká. Anteontem eu decidi fazer uma live só minha, sem convidados, né? E aí eu tava contando um pouquinho, perguntaram bastante sobre o divórcio. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo quer quando pensa em se divorciar é ligar para alguém que tá bem divorciada. E eu contei que muitas vezes eu recebi ligações, recebi amigas que queriam um apoio, achavam que eu ia, inclusive, falar, ai, vem. E eu acho que uma das coisas, assim, se a gente puder tocar nesse ponto agora, uma das coisas que eu acho que as pessoas, infelizmente, fazem muito é que quem tá ruim, quem tá lá embaixo, quem tá numa situação difícil, quer ver os outros indo. Parece que é um instinto, eu não sei se eu tô certa ou tô errada, mas eu tive algumas amigas, assim, que recentemente estão, né, são as mães dos amigos dos meus filhos, então são mais velhas que eu, um pouquinho mais velhas, são casadas há bastante tempo e estão entrando nessas crises. Agora, na pandemia, eu não sei como tá, mas eu percebi que elas solicitavam assim e falavam, Carol, você é a única que fala para não se separar e você tá melhor que todo mundo. Eu falei, então me escuta, porque quem tá muito chateada que se separou, tá, sabe, querendo voltar e não consegue, não encontrou alguém, tá em depressão, não se estabilizou financeiramente, aquela mulher fala para todo mundo se separar. Eu vejo muito esse erro e as pessoas acabam indo nesse sentido de escutar essa pessoa que também não tá bem emocionalmente. Então, queria muito que você falasse disso para a gente fazer um apelo para as pessoas assim, se aconselharem com pessoas certas, buscarem pessoas muito do bem. Às vezes essa pessoa que passa a mão assim na nossa cabeça e fala, ah, você tá certa, nossa, esse cara não presta mesmo. Infelizmente, assim, ela não tá falando o que você precisa escutar, ela tá falando o que você quer, né? Então, acaba que eu gostaria muito que você tocasse nesse assunto, porque eu acho que as pessoas erram bastante nessas pessoas que elas buscam respaldo, sabe? Não, e você falou primeiro um ponto, eu acho que muito importante, até para os seus seguidores, você tem uma comunicação muito clara e você acredita no amor. Então, assim, e quando a gente acredita no amor, a gente acredita nas relações. Não é porque talvez uma relação, em determinado momento, não continuou, que ela não deu certo e que a próxima relação não deva durar muitos anos. Então, assim, existe na psicologia o chama viés de confirmação. O ser humano ele tem uma tendência a buscar pessoas que vão confirmar o seu ponto de vista. Não só no relacionamento, na política, na religião. É o viés de confirmação. Então, a gente vai geralmente procurar informação, feedback com as pessoas que a gente geralmente sabe que vão concordar conosco. Certo. E o que nós precisamos é olhar para aquelas pessoas e falar, eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Né? Eu gostaria de ter... Ela é uma inspiração para mim? Então, por exemplo, você é uma inspiração para muitas pessoas. E você coloca, olha, eu não acho que o divórcio seja a primeira solução ou a segunda. Talvez ela é a
É a quarta, quinta, última né? mesmo. É, Mas ela não pode ser o primeiro. E as pessoas olham, mas não sabem as dores que você passou, as dificuldades. E as dificuldades, elas estão no casamento e fora do casamento. Quem é casado e quem está solteiro. Porque, na exato. verdade, o casamento ele tem que ser primeiro conosco mesmos. É Nós verdade. precisamos primeiro nos encontrar, nós precisamos primeiro nos namorar. Porque sabe o que acontece, Carol? Muitas vezes nós projetamos no outro a nossa carência. É, E a gente espera que o outro supra aquilo que nem a gente consegue suprir em nós mesmos. é E verdade. isso acaba sendo um grande vilão na construção de uma relação a dois. Não existe uma pessoa que te completa. Isso aí é a maior falácia. Não É existe uma Disney, pessoa. né? Então, assim, a gente precisa amadurecer enquanto relacionamento. E as redes sociais, ela contribuem negativamente para isso. É Porque as verdade. pessoas, elas sempre postam a parte feliz. A parte que, nossa, parece que o casal, ele tá feliz o tempo todo. Não E a gente sabe, brigam. É, não, que tá tudo certo. E a gente sabe que não é assim. não é. Agora, o que nós precisamos dentro das relações interpessoais é, primeiro, nos encontrar. Porque assim, quando você não supre as suas necessidades, quando você não gosta, eu até vi um post que você colocou de coisas, não sei se é coisas que você faz todo dia ou que você Eu tento fazer que todos você os tenta dias. fazer diariamente, semanalmente, né? É. Mas assim, de coisas que te preenchem. E você vê que a Uhum. relação, acho que você citou uma vez. E tem um É, monte de outras coisas que precisam te preencher até para que a sua relação seja uma troca. exato. É Né? E tem verdade. muitas pessoas que acabam se doando e as pessoas falam assim, Camila, mas eu faço tudo para É essa pessoa. verdade. Eu faço tudo. Eu esqueci de mim. Eu falei, tá aí o problema. Se você É, faz tudo pelo outro, por é. que, que o outro vai ter atração por você, sendo que E nem às você vezes se o outro cuida? nem pediu nada e você tá lá, se... gente muito carente que acaba se desdobrando muito e aí nem cobra, ou cobra Não, indiretamente, né? exatamente. E não E sabe aí, nem expressar. eu brinco assim, que às vezes você reclama tanto que você está fazendo a comida e você talvez não faz um exercício físico, que você tem que fazer a janta. Eu falo, às vezes seu Uhum. marido ia preferir que você pedisse a comida no iFood, É, mas que você tivesse um tempo para se cuidar e é ficasse menos verdade. estressado em casa. Então, a gente tem uma distorção do que é construir uma relação a dois, não é se esvaziar. Porque quando você esvazia, você acaba exigindo que o outro te preencha. E aí tá um erro. Se ele não te dá atenção, você se inferioriza. Aí você É, olha no espelho e fala que você não é bonita e quer que ele te ache bonita. Você se deprecia na frente dele e quer que ele te elogie. é Então, verdade. assim, são muitos boicotes que acontecem nas relações que muitas vezes vêm das nossas carências, da É. nossa falta de cuidado, da nossa má gestão. Então, eu acho sim que eu não acredito que o divórcio seja uma opção, como você disse, uma das últimas opções. Depois você tem certeza que você tentou tudo, né? Exatamente. E até mesmo porque, mesmo que você se relacione com uma outra pessoa, terão problemas. Exato. Então, independente de você estar, eu não gosto daquela apologia, você tem que casar para sempre, ou não, tem que Uhum. divorciar. Eu acho que a gente tem que ser maduro na tomada de decisão, e a tomada de decisão, ela é única dentro da sua história. Mas eu acho que o nosso ponto aqui é elencar para as pessoas entenderem se aquilo que te machuca no outro também não tem a ver com a falta de autocuidado, com a falta É, de autoestima, com a falta de sonhos que você deixa de ter. é. Então, nós precisamos balancear essas relações, porque toda relação terá problemas. Estão Todas as falando que relações. está travando, mas para mim não está travando. Para mim também não está travando. Umas 3 pessoas falaram que está travando, gente, mas para mim tá 100%. Nossa, que estranho. Eu acho que ninguém está falando, eu acho que ninguém está Bom, falando mais. desculpa, eu vi umas 4 pessoas falando, fiquei É, preocupada. às vezes pode ser a própria. Eu vou tirar os comentários então, para evitar, Para deixar para mais leve, ajudar. né? É, Tá. Então, trazendo isso para a nossa vida, nós precisamos entender que construir uma relação a dois precisa de muita disposição. Não é uma coisa. Muitos relacionamentos não terminam por falta de amor. As pessoas acham que o amor, quando acaba o amor, acaba o relacionamento. Na verdade, às vezes, eu já ouvi muitas pessoas falando, eu amo ele, mas eu não suporto o jeito que ele fala com as crianças, o jeito que ele lida com as coisas em casa, que ele deixa tudo na minha mão. Então, assim, é, não é muitas vezes a falta de amor.
mas é a falta do comprometimento, da parceria, da comunicação, a falta desse autocuidado. Então, são muitos fatores, eu até elenquei alguns para eu não esquecer, depois durante a live eu quero falar sobre isso, sobre algumas Uhum. ferramentas que são importantes ao longo do desenvolvimento. Mas o que Tá. eu gostaria muito que as pessoas soubessem, o divórcio, ele é uma realidade cada vez mais presente. No Brasil, nós já passamos 50%, ou seja, 52% das pessoas já estão divorciadas no Brasil, que Olha. casaram a partir de 2000. Então, isso vem se acentuando. E o que eu percebo é que há muita frustração interna que são projetadas nas relações. E eu acredito que nós precisamos ter um repertório para desistir. Sim. Antes de desistir, É, existem vários caminhos que nós precisamos tentar, para que não é, seja no próximo relacionamento isso recorra e recorra no próximo, e aí é, você vai perceber, poxa, mas eu já troquei tantas vezes e as carências continuam, as dores é, continuam, os relacionamentos abusivos continuam, é ou o verdade. outro nunca consegue me suprir. Então é importante nós elencarmos todos esses pontos para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Cássia, você falou uma coisa que eu escuto também bastante, as pessoas falando assim, ah, eu amo ele ou eu amo ela, mas eu não aguento mais por causa de inúmeras coisas. E sim, são coisas importantes, concretas, não desmerecendo nenhuma delas. Desde quem tem, ah, eu fiquei irritada porque ele não me valorizou, ou ah, ela é muito chata, fica sempre cobrando, sempre brigando, sempre. Então, nesse momento que tem amor e que tá nesse desgaste emocional de coisas que juntaram e formou-se assim uma muralha, né? Porque aí vai formando aquele muro, de repente uma muralha que não, a pessoa às vezes não sabe nem com amor como agir. E é uma coisa que, infelizmente, não pode vir só de um lado, né, Cá? Não pode vir só de um tentando. É muito necessário os dois, mas tem algum jeito que um pode tentar alguma coisa que vai rebater no outro e o outro vai acabar entendendo o recado? Eu acredito muito nisso. Não necessariamente os dois precisam começar a corrida ao mesmo tempo, mas os Certo, dois precisam, né, se encontrar em algum momento. certo. Então, às vezes você está falando, ah, mas eu ouço muito nas minhas palestras, quando se podia da palestra presencial, as pessoas falam assim, Camila, meu marido que tinha que estar nessa palestra, meu marido que tinha que estar ouvindo o que você falou. Não que eu acho que ele não precise, mas ninguém muda ninguém. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos relevar. Os Alcoólicos Anônimos têm assim, um jargão que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que eu tenho a sabedoria para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Ah, sim. E que eu possa ter disposição para que eu mude aquilo que me cabe e sabedoria para que eu saiba discernir uma coisa da outra. Uhum. Então, a aceitação é algo importante. Primeiro, ninguém muda ninguém. Então, se Uhum. você fica tentando mudar seu homem, se você fica tentando mudar sua mulher, vai dar ruim. É, Por que acontece? Você vai ficando uma pessoa chata. E é. ninguém quer ficar do lado de uma pessoa chata. Essa é a Não, verdade. é Então, verdade. assim, a Quanto gente vai mais chata ou chato a gente fica, ai, já lá vem aquela pessoa, e você já quer lá vem. sair de E aí você perto. cobra, por que ele não gosta de ficar com você e gosta de ficar com os É. amigos? Ou por que ela Ai, gosta de ficar com os amigos e não gosta de ficar de você? Você nem para pensar, poxa, eu sou uma pessoa agradável. Então, será que tem como, antes de eu esperar que ele mude, que ele me ajude mais em casa, que ele seja mais bom-humorado, será que pode começar em mim essa mudança? Será que eu posso dar o primeiro passo? Será que eu estou sendo uma pessoa agradável? Principalmente nessa quarentena, a mulherada tá pirando. Eu, que não tinha mania de organização, eu tô com mania de organização. ai, eu já Não. tenho essa mania, agora piorou. Então, porque a gente tá ali em casa o tempo todo, parece É, que você nunca consegue deixar a casa organizada do jeito que você é, quer. é. E aí a Você gente vai acaba de colocar começando. uma coisa, aí volta a desorganizar, em um minuto alguém põe alguma coisa errada. Em algum minuto. E aí eu falo para as pessoas assim: olha, um casamento para que ele possa, uma relação para que ela possa ser saudável, nós precisamos entender e escolher qual é a briga que a gente quer entrar. Não dá para entrar em todas. Não dá para ser um campo minado a sala de casa, o quarto.
o espaço da cozinha. É. Então, existe um fenômeno que nós falamos dentro do programa Escola da Inteligência, que é GEI, gasto de energia emocional inútil. Sim, O que adoro. significa isso? Muitas vezes, ao longo do nosso dia, nós gastamos energia com coisas que são desnecessárias. É. Imagine que o cérebro, ele é um motor, certo? E assim como um carro que é abastecido de gasolina, nós somos abastecidos diariamente. O que abastece a nossa psique? Um bom sono, uma boa alimentação, boas relações, conversar com pessoas otimistas, ler bons livros. Então, ao longo da... ter um trabalho significativo, propósito nas relações interpessoais. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos abastecendo a nossa energia psíquica. Só que Certo. assim como um carro, se você sair daqui de Ribeirão Preto e ir até o Rio de Janeiro, não vai dar o tanque. Então Sim, você vai ter que parar em algum momento para abastecer. certo. O que acontece? Muitas vezes a gente vai daqui para o Rio de Janeiro, mas a gente vai lá pela Bahia para ir para o Rio de Janeiro. Entendeu? E aí o que acontece? A gente vai gastando uma energia desnecessária. Sim. E eu sempre digo para as pessoas, para os casais, se você gasta energia para A, você não vai ter para B. Por que você não consegue mudar? Porque para mudar precisa ter energia, Carol. É É verdade. difícil mudar. Você quer fazer uma dieta? É difícil. Você É. quer mudar um hábito? É difícil. Você A quer ter uma força de relação vontade é energia, né? É energia. exatamente, e consome energia. A força de Sim. vontade, ela consome a energia. Então, assim, É. você tem que ter uma disposição interna para mudar. Não é fácil mudar. É. Então, assim, se você gasta a sua atenção nas Uhum. pequenas coisas, no sapato que está fora do lugar, no É. jeito que ele fala, tem gente que fala assim, Camila, eu não aguento o jeito que ele fala no telefone, o jeito que ele trata a mãe. Eu falo assim, mas É. o que isso é essencial? Se É. não é essencial, é jeito. É. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer para as pessoas que estão nos assistindo é: o quanto você gasta de energia emocional inútil no seu dia? Essa energia fará falta para que você invista no relacionamento. É. O Porque que você não vai vai. mudar a pessoa falar de um jeito ou de outro? O que vai mudar para assim, tem que eliminar os incômodos pequenos, né, Cá? Para conseguir focar naquilo que importa, que é como ele trata. As pessoas tratam os filhos, como ajudam a educar, como ajudam como fazem um bom trabalho para trazer recurso para pagar as contas, enfim, tudo isso é como a pessoa trata a nós mesmos, né? Isso é muito valioso, né? E Então, sabe a uma nossa coisa, energia tem que estar nisso. sabe A uma coisa que energia. você falou? Pode Fala, falar, cara. termina, Não, fala, termina. cara. Pode falar que eu complemento. Uma coisa que você falou sobre quando a gente começa a cobrar, e aí você falou assim, por que gosta, você gosta mais de estar com uma amiga do que estar com ele, ou ele gosta mais de estar com os amigos do que estar com você, porque tá tão ruim, tão ruim, tão ruim. E você sabe uma coisa que o Eduardo uma vez me falou, bem no começo do namoro, eu falei de algum jeito com ele, que você vai pegando intimidade, aí você acha que intimidade você fala como você quer, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, você falaria assim com a Helena? A Helena é minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas. Eu falei, não. Aí ele, mas por que você não tá me tratando como você trata a Helena? Nossa, isso mudou uma chave, assim, na minha cabeça, que eu falei, gente, eu nunca pensei por esse modo, assim, esse sentido. E é isso que você estava falando, que às vezes a gente não tá sendo agradável, porque a gente cobra, a gente quer que a pessoa seja perfeita, a gente se espelha, quer que, né, vê todos os nossos problemas no outro, quer que o outro complemente a gente em tudo que a gente não pode se complementar, e aí que tá o grande problema da questão, né? Super importante. Então, assim, a gente bota a expectativa lá em cima. Então, o que é? Você falou dois pontos importantes. Então, é como que nós vamos cuidar dessa relação. E o outro, aonde a gente gasta a nossa energia emocional inútil. Então, assim, para que você tenha disposição, energia para cuidar do outro, para cuidar de você, para se alimentar bem, para fazer exercício físico, eu falo que tem pessoas que ficam só olhando notícia ruim, ou só olhando a blogueira que tem o marido chega com a cesta do café da manhã. Você nem sabe a relação, você nem sabe o saco de sal que cada um come. E aí você fica idealizando um homem que você não tem, uma mulher que você não tem. E o que acontece nessa relação? Que a relação vai ficando doente pela expectativa. Então,
para você cuidar, você tem que gastar menos energia. Então, eu peço para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, aonde é que você está gastando a sua energia que pode tirar o foco? Ah, Camila, mas me incomoda o jeito que ele fala com a mãe dele. Então, se ele estiver falando com a mãe dele, você sai do lado e não ouve. Ah, mas me incomoda o sapato no meio da sala. Te incomoda? Pula o sapato. Ai, não, Camila, eu não aguento. Eu falo para as pessoas, vai sair muito mais barato. Ou você guarda o sapato, ou você muda o sapato de lugar, ou você pula o sapato, do que você ficar 20 minutos reclamando do teu dia. A tua emoção merece ser protegida. E a gente entra em briga completamente desnecessária. Aí não sabe por quê? A relação desgastada. Não sabe por quê? Não consegue nem olhar para a cara do outro, que o outro já entorta a cara. E cadê o romantismo? Cadê o cuidado? Cadê o jeito carinhoso da comunicação? Então, assim, ter uma relação a dois é um gasto de energia gigante. Para isso, a gente tem que estar abastecido. Para isso, a gente tem que ter isso que você falou muito certo, Carol, esse cuidado na comunicação. Tem pessoas que se orgulham de falar assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, como se aquilo fosse um triunfo. E do ponto de vista emocional, isso é uma fraqueza tremenda, porque só alguém que é imaturo percebe, se acha acabado. Toda pessoa madura sabe do quanto ainda carece de conhecer a si mesmo e o outro. Então, assim, vamos começar olhando para nós. Até porque se um dia você chegar e falar assim, não, eu realmente vou sair dessa relação, você vai sair com a consciência tranquila de que a sua parte você fez. Você vai sair com a consciência tranquila de que, assim, olha, no que estava no meu controle, no que estava na minha relação comigo mesmo, no que estava no meu autocuidado, no cuidado com o outro, eu saio bem. Até porque quem tem filhos precisa sair bem mesmo. Porque os filhos merecem ser preservados numa separação. Então, é muito ampla essa discussão, mas nós precisamos parar de gastar energia com coisa inútil e começar a cuidar da relação a dois. Concordo, Cá, demais o que você falou. Nossa, é muito importante isso que você falou do... Cadê o romantismo, né? Muita gente quer, assim, quer apontar o dedo. Ah, você não é romântico, você... Só que você tá ouvindo aqui a live falando, ah, tá vendo? Era isso mesmo que eu precisava, era isso que tem que mudar. E aí você vai lá e chega na sala onde a pessoa estiver, olha, você não sabe, a gente tá tudo errado mesmo, a gente tem que começar. O jeito que você vai falando já é um jeito que vai afastar a pessoa, que vai fazer ela bloquear, ela não vai ouvir nada que você tá falando para você, você vai ficar igual aqueles fantoches, sabe? A pessoa só vai registrar o mimimi. Então, para ter essa comunicação, precisa se comunicar como se você estivesse falando comigo, com a Camila, com a sua amiga, com o seu amigo. Tem que ser desse jeito, tem que ser com cuidado, com educação, com respeito, porque senão não vai para lugar nenhum, não é verdade, Carol? E elogiar antes de criticar, Carol, porque assim, no começo do relacionamento, quando a gente está menos estressado, porque eu falo que a emoção envelhece. Quem vive com pessoas idosas, tem vários memes na internet nessa pandemia que os idosos não podem sair. O idoso quer sair, o idoso é mais teimoso. Tem aquele ditado, o idoso volta a ser criança. Quem vive com o idoso percebe o tanto que ele volta a ser criança. Claro que existem idosos muito maduros, muito sábios, mas do ponto de vista emocional, eles vão ficando mais teimosos, eles vão querer as coisas mais sistemáticos. Minha avó não gosta de sair da casinha dela, quer ficar na casinha dela, no espaço dela, no conforto dela. É como se a nossa emoção também fosse envelhecendo. Só que tem pessoas que envelhecem muito cedo a emoção. Parece uma velha. Eu vejo mulheres de 30 anos, 35 anos, casadas, que parecem dois idosos, sistemáticos, mal-humorados, que não querem sair de casa. Eu amo os idosos, mas tem muitos idosos que têm esse comportamento. E nós não podemos deixar a nossa emoção envelhecer. A nossa emoção tem que ser jovem. Então, uma dica que eu falo para as pessoas, dentro do que você está falando, poxa, então a Camila e a Carol estão falando que a mudança começa em mim. É difícil, tá, gente? Por isso que tem que ter. Por isso que você não pode gastar energia com o que é inútil. Porque senão você não vai conseguir mudar nada. Então, aquilo que dá para ficar para depois, fica para depois. Vamos focar no que é essencial. Então, é essencial. Uma comunicação inteligente é essencial. O autorrespeito é essencial. O tom de voz é essencial. E o elogio também é essencial. Então, se chegar para o seu parceiro e diga assim para ele ou para sua parceira,
Amor, eu gostaria de saber uma coisa que eu poderia mudar para deixar você mais feliz. Não chega perguntando todas as coisas, porque às vezes ele vai começar a falar uma lista. Aí você já vai espanar. Então, vamos em doses homeopáticas, amor. Sim. Eu gostaria de saber uma coisa que eu poderia melhorar para te deixar feliz. É Uhum. difícil, mas é bombástica essa pergunta. É. Sabe por quê? Mostra uma disposição do seu lado. E talvez ele fale assim, queria que você não implicasse tal, tal, tal com tal coisa. Talvez é algo que dê para fazer. Se for algo muito difícil, você pode até falar, amor, isso agora ainda é muito difícil. Dá para falar a segunda opção? A gente tem que saber respeitar o nosso limite, mas a gente tem que sair da zona de conforto. E não A gente... rebater, né, Cá? Porque a hora que ele fala assim, bom, ai, gostar, ou ela, né? Ai, nossa, seria muito bom se você parasse de não sei o quê. Ah, mas eu só faço isso porque você não sei o quê. Aí acabou. Aí E aí, já foi exatamente, por água aí já não abaixo. é alguém que está disposto. Aí é alguém que fala assim, eu comi o chocolate porque ele me ofereceu. É Entendeu? verdade. É a É pessoa que imaturo, coloca né? a culpa no outro. Eu já enxergo as crianças fazendo isso, né? É uma Exato. imaturidade. Uma imaturidade. Então, assim, a emoção ela não pode nem ser infantil e não pode ser rígida, né? É. Nos os dois extremos. Então, é importante, se você quer uma relação saudável, saia da sua zona de conforto e pergunte. Segunda ferramenta, elogie. Bota na tua agenda. Não é fácil, não, gente. A gente fica com o olhar viciado em achar defeito. É, É impressionante. é As coisas verdade. irritam em níveis absurdos. É. Então, assim, do seu dia, bota no despertador. Eu preciso elogiar meu parceiro 3 vezes. Eu vou elogiar, eu vou encontrar qualquer coisa para elogiar. Deve ter alguma coisa nesse homem ou nessa mulher que eu ainda amo. Não é possível. Eu É. escolhi essa pessoa para estar do meu lado. Então, assim, se ainda existe amor, se existe respeito, vamos tentar fazer isso dar certo? Então, Certo. vamos sair da minha zona de conforto e parar de esperar que o outro mude. Até porque Sim. você precisa estar forte. Se você estiver forte, todo mundo quer ficar do lado de uma pessoa bem resolvida. É Carol, pessoa verdade. bem resolvida É, atrai. é verdade. Todo mundo. Agora sim, uma pessoa carente. Uma pessoa que olha no espelho e fala: ai, amor, como que eu tô gorda, como que eu tô feia, minha celulite. Amor, você quer que depois ele te ache bonita? É, Eu sempre falo: pare de se autodepreciar, você precisa se amar, se cuidar, parar de exigir dele. Ai, porque eu nunca recebi flores, Camila, da minha vida. Eu falo: minha amiga, se flor é importante pra você, você passa na floricultura, compra o buquê mais bonito e leva para casa. é. Comece a fazer por você aquilo que você espera que o outro faça. Aí sabe o que acontece? O parceiro ou a parceira vai começar a sacudir a cadeira. Peraí, essa pessoa está muito bem resolvida pro meu gosto. É, Nossa, mas ela não está nem tão carente. Nossa, mas ela está mais dona de si, ela está mais é, inteligente, ela está menos reclamona. Eu quero ficar perto dessa pessoa. E é, você vai atraindo a pessoa não pelo grito e pela cobrança, mas você vai atraindo a pessoa pela inspiração. é Você tem que ser alguém verdade. que inspira seu parceiro, para É que ele queira verdade. estar do seu lado. Ele não vai estar do seu lado porque você é ciumenta. Ah, tem gente que acha que se eu controlar cada ligação que ele faz, cada passo que ele dá, ele vai ser meu para sempre. Não vai ser Ai, seu para sempre. E tem aquele ciúme. exemplo da areia, uma vez eu escutei, quando eu era bem nova, nunca mais saiu da minha cabeça, que o amor é igual você pegar uma mão assim com areia. Você já escutou essa história? Não, me conta. Aí você tem que segurar assim, proteger para a areia não voar com o vento, mas se você apertar, ela escorre pelas mãos. Ah, é verdade. Então, eu achei muito lindo, porque é um equilíbrio mesmo. Não adianta você ficar bitolando lá, ai meu Deus, onde é que tá, onde é que não tá, onde é que foi? Nossa, mas e se tiver? Aí você monta uma novela dramática na sua cabeça, quando a pessoa chega, você dispara, né? Você quer matar, você quer. A pessoa nem sabe o que tá passando nessa cabeça, realmente, porque o problema começa na gente, né? O problema começa dentro da gente, da nossa trama, nossa novela, nosso filme que a gente E aí, sabe o monta. que acontece? Você faz o outro se garantir demais. E fala assim, gente, imagina É só. verdade. Você tá fazendo Quanto tudo mais ciúme, bacana. mais o E você outro tá. fica. Não, e mais você se deprecia. Então, É, assim, se você tá falando do outro, você tá falando da outra, você tá mostrando o seguinte: é, olha, você tem que ficar comigo pelo compromisso que você fez lá atrás, não porque eu sou uma joia preciosa. Peraí. Você é a pessoa que tem que ter medo de te perder. Eu é, sempre falo isso. O relacionamento saudável só existe, Carol, se tiver autoestima.
Ó, se você é uma pessoa que está com problema de autoestima, comece por aí. É. Porque sem autoestima, o relacionamento não é saudável. Porque você acaba ciumenta demais ou ciumento demais, acaba se depreciando para o outro, acaba se autodescuidando e muitos outros problemas que acontecem por reflexo da baixa autoestima. Então, a pessoa tem que falar assim, poxa, se eu perder, quem perde é ela. As pessoas brincam aqui, meus amigos, mas Camila, você não tem ciúmes? Eu falo, gente, não é que eu não tenho ciúmes, é que assim, eu acho que eu sou partidão, entendeu? Que se ele perder, quem perdeu foi ele. E essa segurança, eu tenho certeza que faz meu marido olhar para mim e falar assim, gente, eu não Com posso ter essa certeza. mulher. Eu não Com posso, porque ela se certeza. garante muito. Então, É verdade. as pessoas precisam ter esse autocuidado. Daí ele vai ficar mais atento, vai falar, nossa, ela é desse jeito tão boa que vai ter um monte de gente querendo. Aí vai ficar atento também, aí dá uma equilibrada, não é? Eu faço assim, equilibra. Exatamente. Então, assim, talvez vão ter sempre mulheres mais bonitas que você. Sim. Vamos falar da mulher aqui, né? Eu acho que o maior Homem público também. nosso aqui. Mas vocês fazem essa aposta. Mas mulheres mais bonitas, homens mais bonitos, mais inteligentes. Mas você que tem a história com essa pessoa. Então, assim, você sabia que a beleza, assim como todos os fenômenos, eles passam por um processo chamado psicoadaptação. A mente humana, Carol, ela se psicoadapta aos eventos. É uma proteção natural do cérebro. Se não existisse a psicoadaptação, o ser humano jamais ia evoluir. Porque hoje você compra um carro e o carro é maravilhoso, fantástico. Daqui a pouco você quer um carro melhor, porque você teve esse. Então você começa a olhar para um carro diferente. Aquele carro que te encantava no começo não te encanta mais. Então te faz buscar para ir atrás de novas oportunidades. Então o ser humano ele é movido pela psicoadaptação, porque nós, enquanto seres humanos, vamos nos adaptando frente à exposição do mesmo estímulo. Isso, por um lado, é maravilhoso. Se não fosse assim, uma mãe que perde um filho, uma pessoa que passa por um divórcio, ela nunca conseguiria superar, porque ela sentiria exatamente a mesma dor todas as vezes e todos os dias. Mas com o tempo, essa dor tende a diminuir, mesmo que a saudade continua, porque esse fenômeno da psicoadaptação, ele nos auxilia e adormece a emoção. O problema é que as pessoas não entendem isso e acham que só a beleza fica no relacionamento. Você pode ver que existem muitas mulheres maravilhosas que muitas vezes o marido teve outra pessoa, ou um homem maravilhoso que a mulher teve um casamento extraconjugal. A beleza por si, ela não segura uma relação. Não que você não tenha que se cuidar, viu, mulherada? A gente tem que se cuidar, sim, é importante. Eu acho que aquela apologia, assim, de você, não, se você não tem que cuidar, tem que cuidar. Mas você não tem que ter um padrão para que o seu casamento seja feliz. Você não tem que ser um padrão para que você se sinta bonita e para que você invista nessa relação a dois. Então, a gente tem que ter consciência de que a gente vai se psicoadaptando ao bom ou ao ruim. Então, aquilo que para você era bonitinho, que seu marido fazia no começo, hoje não te encanta mais. Aonde é que você perdeu? Então, mas como que funciona isso no casamento, Cá? Porque desse jeito que você falou, eu imaginei assim, nossa, então as pessoas vão parar de achar aquilo que elas já têm bonito e vão querer outra coisa. Me veio isso na cabeça. Existem dois fenômenos. Então, a psicoadaptação é um fenômeno inconsciente natural do ser humano. Então, esse é o primeiro conceito, tá? Vamos trazer o conceito. Então, a psicoadaptação, ela funciona tanto para mover o ser humano, né? Então, para superar dores, mas também é uma armadilha. Por que acontece? Você acaba não se encantando com coisas que antes te encantavam. Por isso que tem que ter um treinamento. Porque como a psicoadaptação, ela é um fenômeno natural, inconsciente, mesmo que você não queira, você se psicoadapta. Então, o tempo todo, o seu eu, vamos falar do aspecto de perder o encanto pelo outro. O seu eu, que é a sua consciência crítica, tem que relembrar conscientemente, fazer uma análise e falar assim, olha, o que eu admiro nessa pessoa? Quais são as razões pela qual eu tenho quais são as razões que eu tenho para admirar essa pessoa? Mas isso é um exercício diário, Cá? Como diário, funciona? É um exercício constante. Buscar. Para você não cair numa cilada lá na frente e de repente. Exato. E é uma cilada natural. Acontece com o ser humano.
Por isso que a gente preservar o romantismo, você cuidar da relação, é como se você não deixasse a psicoadaptação atropelar o seu relacionamento. Sim. Então as pessoas falam assim, ai Camila, mas ficou mal. Você já ouviu falar? Ai, ficou morno, a gente não se encanta mais um com o outro, É, eu olho e não admiro mais em nada, porque caiu na psicoadaptação. Nada parece que te anima mais. Então, precisa ter uma disposição sua sim. do outro também, mas eu não consigo mudar o outro não É, está nos assistindo, quem está nos assistindo é você. Então, é, precisa ter uma disposição sua, primeiro, de não cair na psicoadaptação, de perder o encanto pelo outro, ou das coisas que o outro faz. E segundo, tem que entender que existe a psicoadaptação também da beleza, também do sucesso. E muitas vezes a gente acaba ficando insatisfeito. O tempo todo achando que a gente precisa de mais. E às vezes você nem é, precisa de mais. é. Mas você acha que precisa de mais. Então, o cérebro tem muitas armadilhas que, se a Uhum, gente não ficar atento, a gente afoga. E isso boicota a relação. é Muitas vezes verdade. você acha que você precisa de um buquê para você ser feliz, e É, talvez você não tenha um buquê, mas você tem é, um cara que te leva água à noite, você tem é, uma pessoa que te ajuda a lavar a louça. Então, é, assim, é tirar o olhar daquilo que você não tem e é. trazer o olhar para aquilo que você tem. É, Cá, duas coisas que eu queria complementar do que você falou, complementar não, confirmar, é que uma das coisas é que muitas mulheres, principalmente, ficam indo atrás de quando vem no Instagram, vem, essa mulher tá muito bonita, essa mulher fez não sei o que no cabelo, essa daqui não sei o que. Ela fica indo tanto atrás para se sentir melhor que ela esquece de doar tempo para outras coisas. Também fica aquela mentalidade muito crítica demais e vai se afundando num tal de superficialidade, de estética, e se perde nos valores que são mais importantes. Não mais, todos os valores são importantes, né? Mas eu vejo muito isso. Isso é uma Se coisa que eu perde a queria essência, deixar né? de alerta. E outra coisa é que, como eu passei por um relacionamento, né, não deu certo, por 1001 motivos, e graças a Deus hoje está todo mundo super feliz. E eu falo muito isso para as pessoas que me escrevem, porque eu recebo realmente muitas mensagens de mulheres que estão chateadas, que estão tristes, que estão deprimidas, que estão chorando. Elas me escrevem muitas vezes chorando, parte do meu coração, mas eu falo, cuida de você. E o cuidar de você é com questão a isso que você falou, é autoestima, não é querer cuidar só da estética, é cuidar da sua respiração, da sua gratidão, da sua comunhão com Deus, da sua fé, da sua espiritualidade. E tudo isso, assim, eu aprendi muito com o que aconteceu. E hoje, por exemplo, quando eu sento com o Eduardo para jantar ou para almoçar, tomar café, e sabe aquele momento que você para e fala, e aí, tá tudo bem? E aí o outro, principalmente almoço, como foi seu dia? Ou a jantar, como foi seu dia? E almoço e aí, tá tudo bem? Esse momento do tá tudo bem, ele não pode ser igual a mãe que pega o filho na escola todos os dias e fala, o que você fez hoje? Nada. Tá bom. E acaba o assunto. Tem que ser um. E aí, como você tá? Como foi seu dia? Por exemplo, muitas vezes eu me vejo nessa situação na refeição com o Eduardo. Ele, aí, amor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu poderia parar nesse momento e continuar a refeição normalmente. Mas o que eu faço? Eu paro, eu falo, tá tudo bem, porque eu tô pensando em um monte de coisa que tá acontecendo, principalmente na metade do dia. E aí eu lembro de quanto que é importante para mim uma pessoa perguntar como eu tô. Então, eu aciono essa lembrança, que é aquilo que você estava falando, que acredito que é isso, né? De você acionar o que me fez me apaixonar. Nossa, ele perguntar como eu estou, mesmo se é uma coisa automática, eu dou muito valor para essa pessoa. Então, eu pego esse gancho e falo, nossa, você não sabe, tá tudo bem, mas nossa, você não sabe, por causa disso aí aconteceu isso, você foi embora com qual carro? Eu vi que você saiu. Então, tudo isso, assim, eu não precisaria saber se foi com a moto, se foi com o carro para mim, mas eu olhei que estava faltando, eu perguntei, por que você foi? Que legal, você foi com a moto hoje, tal, você não sentiu frio? Então, você explorar assuntos na mesa, ou antes de dormir, ou sei lá, o momento que você tiver com a pessoa, não ficar naquela coisa, sabe, o que eu sinto que as pessoas pegam
esse automático de senta na mesa, tá tudo bem, foi tudo bem, o dia foi tudo bem, ótimo. E o seu, foi tudo bem. Senta na frente da TV, os dois, um para cada lado vendo a TV e esquece de conversar. Eu converso muito, tá no meio do filme, eu falo, nossa, olha isso, sei o que. Então, assim, mesmo que tem gente que não gosta tanto, eu faço observações, eu gosto de conversar. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi, sabe? Que eu não nasci sabendo e que eu me esforço e que o mais fácil é não falar nada, porque poxa, no final do dia a gente já tá morta, exausta, né? A gente não quer nem perguntar, nem responder, quer deitar e dormir. Mas esse tipo de esforço, eu acho que é o que faz mudar de pouquinho em pouquinho um relacionamento que pode não estar tão bom. Exato. E isso que você falou, Carol, 2 pontos. Primeiro, não nasci sabendo. Então, assim, talvez você olhe para essa live e fale assim, poxa, eu faço tudo errado, o meu casamento poderia ser melhor. E as pessoas às vezes ouvem, e aqui não é eu não quero que você ouça e fica pensando, se martirizando, porque talvez você não conseguiu ainda chegar no ponto que você gostaria. Mas aqui é para te inspirar a continuar. Porque Exato. todos os dias é uma oportunidade única de nós nos reinventarmos, É de verdade. nós mudarmos a maneira como nós pensamos, agimos, sentimos, nos encontramos e nos conectamos. E nós precisamos entender que não existe esse negócio de complementar. Nós somos ilhas. Cada ser humano é uma ilha. E você só consegue chegar no outro se você constrói uma ponte. E aí é que está o grande divisor de águas. Se você vai, ele não vai juntar com você e virar duas ilhas, vai virar um continente. Não vai virar um continente, tá? Mas vocês podem fazer uma ilha suficientemente fortes, maduras, para que vocês possam cruzar os seus mundos, a sua história. Então, assim, estar disposto a falar, uma das coisas que atrapalha e que fragiliza essa construção de pontes é a necessidade neurótica de criticar o outro, de querer mudar. A pessoa fala, tudo te incomoda, então você acaba sendo muito com excessiva crítica, não elogia antes de criticar, acaba valorizando mais as pessoas do que o parceiro que você tem. É. Não, é o que você diz, não sai da sua zona de conforto. Você está cansado? Tá, mas o que você pode fazer para deixar o dia dele mais feliz? O que você pode fazer para cuidar de você também? Então, esse equilíbrio, maturidade, nós precisamos ter para construir uma relação saudável. E eu coloquei uma coisa aqui que nós precisamos entender que talvez nem todo marido vai ser como o marido da Carol que pergunta como é que foi o dia. Não, eu Talvez, agradeço né? todos os dias por isso. E hoje você consegue valorizar. Só que talvez Mas ele não me dá muitas flores também, é uma vez no ano. Olha lá. Não, e vai ter outros defeitos, porque todos nós somos, né? Talvez ele tenha essa qualidade de perguntar, mas com certeza ele tem outras dificuldades, como todos os seres humanos. Então, assim, só que a gente tem. Uma vez eu estava com o Bruno, e aí eu fiz um vídeo na empresa que eu demorei, assim, mais de 2 meses para produzir, de um aplicativo que eu estava lançando. E aí eu olhei para ele e falei, amor, olha esse vídeo para mim e vê para mim também o que você acha da voz, se você gosta da primeira voz ou da segunda voz. Ele pegou, olhou o vídeo, a voz e falou, eu gosto da primeira. E me deu o celular. Cabeça dele. Eu perguntei para ele, o que você achou do vídeo e da voz? Ele entendeu o quê? O que você achou da voz? Aí ele Qual me deu, voz? ficou chateada. Né? Não, qual voz? Aí eu fiquei chateada na hora, eu podia ficar assim, ó, emburrada, porque às vezes a gente acha que o outro tem que adivinhar o que é importante pra gente. Na hora veio o sentimento, poxa, tá vendo? Ele não me valoriza. Eu fiquei 2 meses, ele sabe que eu tava estressada, nem para ele olhar e prestar atenção no vídeo. Mas não é porque ele tá fazendo isso, porque ele não se importa, porque ele não gosta de você. Ele não entendeu. Então, assim, talvez você tenha que ter uma pessoa que você tem que explicar mais detalhadamente o que você gosta. Ah, o Bruno não lembra de aniversários. O que eu faço? Eu sou casada com ele há 11 anos. Amor, tá chegando meu aniversário. Você tá lembrando? Uma semana antes. 3 dias antes. Um dia antes. Aí tem gente que fala assim, não, meu marido não vai lembrar. Eu não vou falar. Só pra chegar na hora e ficar martirizando. E fica apontando o dedo. Sabia que você não ia lembrar, nem comprou então, nada, sim, né? ajuda o seu parceiro, a sua parceira a acertar. Ajuda ele a ser melhor. Então, assim, eu poderia ficar emburrada. Aí eu ia perguntar pra ele ia perguntar sobre mim, Camila, o que foi? Amor, o que foi? Nada.
Aí, depois de 50 nada, a gente ia falar o que que foi. Só que aí, olha É, quanta energia é, emocional a é, gente já não gastou. Então, é. eu aprendendo, e quando eu falo, gente, eu falo para mim, e a gente fala para nós, a gente está o tempo todo aprendendo. Eu olhei para ele e falei, amor, você não olhou o vídeo. E para mim é importante que você olhasse. Ele, na hora, pegou o vídeo, assistiu e deu a opinião dele. Sim, Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui com a gente, ajude a pessoa que você está a acertar. Ela é, não vai ter o príncipe encantado de é, Hollywood. Ela vai ter um monte de dificuldades e você também. Mas viver com uma pessoa que só aponta falhas, que só vê os aspectos negativos, que não elogia antes de criticar, se torna uma relação que destrói a ponte. Daqui a pouco você fala assim: eu não sei que mundo que ele vive, mas não é o mesmo que eu. Vocês não têm é, comunicação, não têm diálogo, não têm conversa, não têm sintonia. E uma sim. relação precisa dessas ferramentas. Ô, Ká, isso a gente tem ouvido muito, né, sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Eu sei que tem vários níveis disso, mas um relacionamento que chegou nesse ponto de crítica constante, ou a pessoa tá lá criticando a outra na mente dela, né, que é esse gasto de energia que você está falando, ou ela está falando para o outro, botando o outro para baixo. Isso é um relacionamento. Eu queria falar um pouquinho, se desse tempo, sobre relacionamento tóxico, abusivo, quando realmente acaba o amor e acabou o amor nesse ponto de, nossa, sou muito maltratada, sou muito maltratado. O que acontece em relacionamentos abusivos e por que, que é muito difícil sair de um relacionamento abusivo, Carol? Não é tão simples. Você fala assim, isso não me faz bem, eu vou lá e peço para sair. Assim como a droga, talvez uma pessoa que é viciada, ela sabe que aquilo está destruindo ela, mas não pela consciência de saber é suficiente a energia que ela tem, que ela consegue ter para sair daquele uso de drogas, assim como relacionamento tóxico. Então, eu trouxe aqui, até pensei que a gente poderia entrar nesse assunto, Não, alguns pontos. eu tinha uma listinha, mas não vai dar tempo. A gente faz Depois outra. a gente faz outra. Mas aqui, ó, coisas que eu acho que é importante para nós elencarmos quando é um relacionamento abusivo. Primeiro, quando você perde a sua identidade. Então, assim, quando você nem sabe quem você é mais. Você foi tão anulada nessa relação que você perde a noção de quem você é. Do que te faz bem, do que te faz mal, do que você quer, do que você não quer. Você é completamente anulada nessa relação. Segundo, quando você precisa do outro para se sentir bem o tempo todo. Então, assim, muitas pessoas que são abusivas, Carol, acontece assim, ela diminui, seja na agressão física ou na agressão psicológica. Só que aí depois que ela tem o ato de diminuir ou de machucar e de agredir, ela vai lá, entra, nossa, pelo amor de Deus, você é a mulher da minha vida, me perdoa. Aí ela vai, faz aquele show. Aí a Tá. pessoa se sente a mulher mais amada do mundo. É como se fosse pico de droga. A pessoa se vicia em relacionamento abusivo, como se vicia com cocaína e com crack. Ela quer que ele, ou ele, né, quer que seja colocada para baixo porque ela Não, ela não quer sabe. ser colocada para Não, mas baixo, porque ela mas ela, sabe que depois vai chegar o exatamente, outro ela pico. é colocada para baixo e ela fala assim, eu preciso dele para me tirar de lá. Então, assim, é igual a Ah, droga. A entendi. droga, ela faz o que de você? Ela, na abstinência, você fica completamente os níveis de ansiedade lá em cima, começa a dar Sim, taquicardia, sudorese, vários sintomas psicossomáticos e sim, psicológicos. E aí você usa a droga, alivia. A relação abusiva acontece assim. entendi. Você é jogado no fundo do poço e você acredita que você precisa daquela pessoa para te tirar lá, de lá, e não Entendi. é verdade. Então, esse é um sintoma de uma relação abusiva. Tá. Segundo, quando você perde a espontaneidade. Quando você começa a não ser você perante as Pisar pessoas, em ovos, né? pisar em ovo. Então você já não consegue falar do jeito que você falava, você já não consegue rir. Não que durante uma relação a gente não se É, adapte, porque né? a Eu gente tô falou falando dos muito disso, extremos. né? A gente se adapta.
Mas a gente tem que entender que quando você perde a espontaneidade num nível de que as pessoas já não te reconhecem, as Sim, pessoas já falam, é uma coisa estranha, essa não é a mesma pessoa que eu conheço, é. é um alerta que, né, que isso é uma relação abusiva. Pode vir a ser ou pode estar numa relação abusiva. E pode ser Quando bem sutil, né? Tudo isso que a gente está falando, que você está colocando, podem ser coisas assim, micro, não precisa ser. Porque eu, pelo menos na minha parte leiga, eu pensava assim: abusivo é quando tem violência física, e na verdade tem outros tipos de violência muito sutis que coloca a pessoa para baixo sem ter verbalizado nada, sem ter, né, agredido geralmente há uma fisicamente. verbalização. Geralmente há não tem como a pessoa ser um relacionamento abusivo Mas sem. assim, por exemplo, de manipular as coisas, eu já vi isso, de manipular, Mas ela tipo, tá, de uma certa forma, ela tá falando, entendeu? É assim, tá, porque assim, você tem que ter uma interação para ser sim, abusivo. Só mas que tem não um olhar, por ser exemplo, claro. É não ser claro, né? né? É? Sim, não precisa ser algo claro, não precisa ser algo Sim, isso explícito. pode ser mais sutil para não, Pode que não dá para ser. perceber. Sabe um ponto para que as pessoas possam saber se elas estão num relacionamento abusivo? É. Se ela tem medo de contar para as pessoas o que está acontecendo na relação com o parceiro. Quando você deixa de ter a coragem de abrir o que está acontecendo. Sabe igual você fala, você tem a sua amiga, né? Então você liga para sua amiga, às vezes, para contar uma coisa que aconteceu. Quando você começa a esconder o que acontece, porque você sabe que as pessoas vão falar que isso não é certo. Você sabe que Tá, as pessoas vão falar para você que isso não é bacana. E você entendi. acaba escondendo de todo mundo o que você está vivendo. Isso é um alerta de que você pode estar num relacionamento abusivo, só que você está sem meios de sair. Por isso que você precisa de rede de apoio. Você só consegue sair de um relacionamento abusivo com rede de apoio. Sozinho, você não sai de uma relação abusiva. Ô, Você Cá, precisa ter alguém para se agarrar. e me conta uma coisa, é possível um casal que começa um relacionamento super saudável, pelo menos para ele, para ela, para a família, para os amigos, e aos poucos eles vão entrando num relacionamento abusivo onde não tem um culpado, por exemplo, os dois foram culpados de tramarem esse relacionamento. Deu para entender o É que eu que falei? quando você fala de abuso, um relacionamento abusivo, você está falando que existe o opressor e a vítima nesse caso. Então, quando a gente fala, existe relacionamentos doentios. Então, quando Tá. você tem os dois doentes, é uma coisa. Então, você tem um relacionamento doente. Quando Tá. você tem um relacionamento abusivo, você tem que ter alguém que está exercendo uma autoridade negativa nessa relação, para se Por, caracterizar abusivo. Porque tem por alguém que está exemplo, abusando do outro. um casal assim que eu vejo muito isso, vi até uns anos atrás, hoje é um pouquinho mais difícil que todo mundo já casou, tá mais estável, tendo o primeiro filho e tudo. Mas eu vi assim, ele saiu e não me contou, então vou pegar e vou sair, não vou contar e vou ficar com não sei quem. Já viu assim, coisas Não. que assim, então isso é doentio, não é Isso é um abusivo. relacionamento doentio, Porque que não os é dois lados os dois. estão cavando Quando tem buracos, abuso, assim. tem que ter uma autoridade negativa. Então, tem Tá, que ter entendi. uma pessoa que está se sentindo aprisionada, Entendi. vítima psicológica, fisicamente, e tem alguém que tem um opressor. Tem que ter opressor para ser abusivo. Agora, muitos relacionamentos são doentios. As Entendi. pessoas vão se manipulando. Então ele fez isso para mim, eu vou fazer isso com ele. Eu vou É, fazer ele sentir o que eu estou sentindo. Então, as pessoas vão adoecendo junto. Então, assim, o entendi. ciúme, o elevar o tom de voz, eu falo para as pessoas, por favor, Uhum. não converse quando você estiver no foco de tensão. O grito desperta no cérebro modo ataque. Você fica em sistema alerta. Imagina um bicho que quando ele está em perigo, ele ou ataca ou ele se esconde. Quando você está no grito, uma pessoa está gritando, elevando o tom de voz, ele coloca o outro nessa situação. Então, ou o outro Entendi. vai te xingar ainda mais, vai gritar ainda mais, e aquela relação vai ser desgastante, ou ele vai se fechar no mundo dele. Das Entendi. duas formas, a relação não vai acontecer de forma saudável. Então, Certo. assim, é importante que tenha uma comunicação, um diálogo, um elogiando o outro. É Uhum. importante que você dance a valsa da vida
com as duas pernas desengessadas. Lembre que você não pode ser um agiota da emoção. Eu aqui, para concluir, não sei se eles vão derrubar a gente, mas eu queria dizer que um agiota, o grande problema do agiota é que ele doa, mas cobra caro a contrapartida do retorno. E por Ah, que as pessoas não gostam do agiota? Porque se você parar para pensar, Carol, o agiota deveria ser a pessoa mais amada da sociedade. Porque ele é a última opção. Ele só te empresta quando parente nenhum iria te emprestar, quando o banco não te empresta que você já está endividado, quando uhum, amigos nem atendem o seu telefone por uhum. medo de você pedir uns trocados. Aí você vai lá e faz o quê? Pede para agiota, o agiota empresta. Mas por que desperta um coração de gratidão? Ele não desperta um coração de gratidão porque ele cobra excessivamente. Então, mesmo que você se doe muito para o seu parceiro, se você cobrar demais, você vai despertar o que um agiota desperta. Olha. Então, a gente tem que pensar que uma relação